Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro treinamento de uma série de treinamentos sobre plantas de evaporação de licor negro. O nosso objetivo aqui, né, nesse primeiro treinamento, é dar uma introdução geral, né, como funciona uma planta de evaporação, né, em uma fábrica de celulose e papel. E, então, hoje o treinamento vai ser de uma forma bem mais genérico, né? Nos outros treinamentos, nós vamos se aprofundar, né, nos equipamentos, conhecer internamente os equipamentos, qual a função. Então, como eu disse, hoje a ideia é fazer uma introdução para a gente se ambientar e entender, né, onde que está inserida a evaporação no processo de fabricação de celulose. Então, vamos lá. O que vamos aprender hoje nesse curso, né? Então, o primeiro passo é fazer uma introdução do processo craft, né? Porque precisamos entender como, como é que a celulose é feita para que a gente possa eh, descobrir, né? Entender aonde que a evaporação está inserida e como ela ajuda nesse processo aí de produção de celulose. Então, nós vamos falar depois na sequência o objetivo da planta de evaporação de licor negro. Vamos falar sobre a evaporação do licor negro, falar algumas terminologias que a gente usa no dia a dia nas fábricas. Vamos falar do sistema de evaporação como um todo, falar os tipos de evaporadores, né? Então, nesse primeiro treinamento, é importante a gente entender os tipos de evaporadores existentes, né? Como no Brasil existem muitas fábricas de celulose, a gente tem ainda aí os diversos tipos de evaporadores. É claro que atualmente a gente está tendo uma certa tendência de evaporadores aqui no Brasil, que são os fine filmes, né? Seja de tubos ou seja de placas. E vamos também ver aí, né? Um fluxograma de uma planta pequena aí de evaporação para a gente começar a entender aí um pouquinho dela, mais no final do treinamento. E é claro, né, que nos outros treinamentos a gente sim vai entrar em profundidade, vai entender mais a fundo como funciona a evaporação, né? Seja os conceitos fundamentais, falando da questão das características do licor, até a gente entender questão de partida, operação normal e parada de uma planta de evaporação. Tá? Então vamos lá. Nessa figura aqui, né, nessa foto, é uma foto genérica, tá? Essa foto você encontra facilmente na internet. Aqui mostra o processo de produção de celulose, tá? Então, assim, resumidamente, né, para a gente produzir a celulose, a gente precisa hoje no Brasil é muito mais utilizado o eucalipto, né? Então, o eucalipto é plantado lá na floresta, cortado, né? E nas fábricas mais novas agora, o eucalipto já vem descascado, né? Quando não vem, chega na fábrica, a gente tem um equipamento que vai descascar o eucalipto, porque a gente não interessa a casca do eucalipto na produção de celulose. Então, esse eucalipto é descascado, picado em pequenos cavacos e a gente manda para o digestor, né? Então, o digestor, imagina uma panela de pressão onde você colocaria ali o cavaco, né, e colocaria os ingredientes, né? No caso, o ingrediente seria os produtos químicos que a gente utiliza, né, para poder retirar as fibras do cavaco. E é claro que tudo isso aí precisa de vapor, né? E o vapor vem da caldeira de recuperação que está dentro do ciclo de recuperação química. Então, após cozinhar a madeira, é, a gente precisa lavar ela, né? O que interessa para a produção de celulose é a polpa, né? Que a gente conseguiu retirar ali dos cavacos, e ali sobra ali um resíduo, né? E hoje esse resíduo, economicamente e ambientalmente, não tem como você descartar. Então, esse resíduo, né, que a gente chama de licor preto, ele vem para o ciclo de recuperação e passa pela primeira etapa do ciclo de recuperação, que é o nosso foco do treinamento hoje, que é a evaporação. Então, como ele vem, esse licor vem diluído, né, vem muito mais água do que sólidos, né, a gente precisa remover essa água, né, para então mandar para a caldeira de recuperação, onde vai acontecer a queima do licor, né, do licor preto. Esse licor preto vira licor verde, a gente manda para a caustificação, que
mistura com a cal virgem, né? Comentando de uma forma grosseira o processo, tá? Mas também a gente vai ter uma série de treinamentos aí falando como funciona a causticação mais a fundo. Mas, resumidamente, é o licor verde, né? Proveniente da queima de licor na caldeira de recuperação. A gente mistura com a cal virgem e aí esse licor verde vira licor branco que novamente é enviado lá para o digestor, né? Para poder fazer o cozimento da madeira. Então, a evaporação é importantíssima, né, nesse processo todo, porque ela precisa remover a água, né? Não existe reação química na planta de evaporação, simplesmente ela vai remover a água do licor e deixar ele numa concentração tal para poder ser queimado na caldeira de recuperação. Então, o nosso foco, né, nessa série de treinamentos sobre evaporação é tratar como tudo isso aí acontece, essa evaporação dessa água do licor acontece, né? Então, são uma série de equipamentos. Lembrando que a gente, hoje em dia, você tem planta super moderna, que a ideia é aproveitar o máximo de energia possível que a gente tem na planta de evaporação, ou seja, né, você vai conseguir evaporar mais água utilizando menos vapor, e é o que interessa para a gente, né? Você poder condensar o máximo de vapor nas turbinas para poder ter uma turbina também mais eficiente e gerar mais energia elétrica. Então, vamos detalhar isso aí em todos os treinamentos com mais profundidade. Então, para a gente ainda entender ali aonde a evaporação está inserida, é importante a gente entender um pouquinho aí desse processo de polpação Craft, tá? Como eu disse, né, a madeira, né, o processo Craft, o Craft vem do alemão, que é forte, né, um processo forte. A madeira chega, né, olhando essa figura, a madeira chega, né, no departamento de pátio de madeira, que a gente chama, né, o pátio de madeira, muito comum falar pátio de madeira, onde a madeira, o eucalipto no caso, né, vem, se vier com casca, passa por um tambor descascador que vai remover essa casca, né? Essa casca hoje nas grandes fábricas, nós temos as caldeiras de biomassa que vai queimar essa casca, né? Porque isso aí seria um resíduo também que iria se acumulando dentro da fábrica e não teria utilidade nenhuma. E aí você aproveita isso aí também para gerar energia. Então, hoje, na fábrica de celulose, você aproveita tudo, né? Tudo que vocês pensar, nós vamos ter outros treinamentos, nós vamos falar o que a gente aproveita, né? Praticamente o descarte de resíduo está sendo muito pouco hoje em dia nas fábricas de celulose. Então, a madeira, né, o eucalipto, após ser descascado, né, ele passa por um picador, onde vai transformar, né, ali a tora em pequenos chips, né, porque você não tem como cozinhar a madeira inteira, né, dentro do digestor. Então, para ter uma eficiência melhor, você pica essa madeira, né, tá? E aí, é claro, né, antes de mandar para uma pilha de cavaco, a gente passa por uma peneira classificadora, né, que é interessante para a gente ter um certo perfil desse cavaco para melhorar a eficiência lá do cozimento, tá? Então, depois de passar por todo esse processo, o cavaco já picado vem para a pilha de madeira e aí então é alimentado no digestor, onde há o processo do cozimento da madeira. É claro, lembrando, como eu falei aí anteriormente, não é só você colocar o cavaco dentro do digestor, você precisa de químicos, né? Esse químico é o licor branco, né? O licor branco é principalmente composto de hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica, e o sulfeto de sódio. Tá? Então, são esses dois compostos principais aí no licor branco que vai fazer o cozimento ali da madeira, tirar as fibras, né, e o restante, né, que a gente tem ali na madeira que não aproveita, ele dissolve tudo ali e é mandado para evaporação, onde nós vamos evaporar a água. Então, assim, ó, após você remover as fibras do cavaco, você precisa lavar essa massa, né? Porque ainda contém algumas impurezas, alguns nós da própria madeira que vem, você precisa lavar isso aí, tá? E aí, quando você lava essa polpa, esse resíduo aí da lavagem, ele vem para evaporação. E aí, é claro, né? Hoje a gente tem as fábricas aí, a grande maioria das fábricas aí de grande porte, celulose branqueada. Então, essa fibra, né, passa por um processo de branqueamento,
né? Que hoje a gente tem o papel higiênico na casa da gente, que é branquinho, né? Então, para ele ficar naquela brancura, naquela alvura, ele tem que passar, né? A celulose passa por um processo de branqueamento. E aí, é claro, né? Depois do branqueamento, vai para um outro departamento chamado secagem, né? Onde vai tirar a água da polpa, né? Que a gente, quando compra lá o papel higiênico ou a folha A4 que a gente tem normal aí em casa, a gente não quer com umidade, né? Você não está comprando água, você quer comprar a polpa, né? Tá? Então, esse resumidamente seria o processo da produção de celulose, né? E a gente, como evaporação, tem um papel muito importante de evaporar a água aí que vem da lavagem da polpa, né? Tá? Então, só mostrando aqui em mais detalhe, né, a questão da celulose, na verdade, do chip, né, do cavaco, né? Então, assim, ó, o que é interessante para a produção de celulose são as hemocelulose e a celulose, e aí perceba que tem a lignina, né? A lignina, se você olhar, se algum dia vocês tiverem interesse de cortar uma madeira, você vai ver que ela tem vários anéis, né? E cada anel daquele ali representa um ano de vida da árvore. Só que ali é como se crescesse uma camada em cima da outra. Então ali aquela cola, vamos dizer assim, né? De uma forma mais grosseira, para tentar explicar, aquela cola não é interessante para o processo de produção de celulose. E aquela cola a gente chama de lignina. Então, a soda cáustica, quando ataca ali o cavaco, né, ele remove essa lignina, né, e aí você consegue separar as fibras, né, e é claro, né, que a soda acaba atacando um pouquinho da hemocelulose, da celulose, isso aí acaba vindo junto com o licor negro para evaporação, né. Então, vamos lá. Além da produção de celulose, nós temos algumas fábricas que falam que são fábricas integradas, né? Então, após produzir a celulose, você já manda direto para uma máquina que vai converter já a celulose, ao invés de chapa, já converte no produto final, né? Vai transformar lá no papel A4, né? Ou vai virar papel higiênico, guardanapo, papel toalha e assim por diante, tá? Então, até o processo de produção de celulose, né? Ele é bem padrão e depois a celulose fábricas que têm já o processo que a gente chama de ticho, já vai fazer essa conversão, senão a celulose em forma de chapa acaba sendo enviada aí para outras fábricas para poder fazer a conversão. No Brasil, rapidamente falando, né, a nossa celulose fica muito pouco, né? Se você pensar pela quantidade de celulose que é produzida hoje no Brasil, fica muito pouco celulose aqui no mercado nosso, né? A grande maioria da celulose é exportada aí, né? Principalmente para a China, para a Europa e para os Estados Unidos. Então vale a pena saber, né? Dependendo do tipo de papel, o produto final do papel são as propriedades da polpa e, portanto, o rendimento da madeira para o papel varia mais ou menos de 50% a 50%. O que seria isso aí? Então, quando você pega ali um cavaco daquele que foi picado ali da tora da madeira, a gente aproveita mais ou menos 50%, né? Então, isso é devido ao processo, né? Tem processo que consegue aproveitar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas hoje ainda a produção de celulose, mais ou menos ali de 100% de uma tora de madeira, que às vezes você já viu passando aí num caminhão, a gente aproveita 50% dele aí, que é por causa do tipo de processo, tá? Eu acredito que no futuro aí vai se conseguir aproveitar um pouco mais isso aí, né? Vale a pena ainda saber, né? Assim, a corrente de licor negro possui um valor energético bastante elevado, né? Ou seja, como a gente só aproveita 50% da madeira para virar celulose, aquele outro 50% da madeira, ele vem junto com o licor, né? Então, o licor negro, né, o licor preto, que vem para evaporação para a gente evaporar água, ele é composto de duas partes, né? A parte orgânica e a parte inorgânica. A parte orgânica é devido, né, essa madeira, né, que a gente não aproveita para a produção de celulose, então ele aproveita para ser queimado na caldeira de recuperação para poder ajudar aí na geração de vapor, né? Então, a caldeira de recuperação, depois que recebe o licor concentrado da evaporação, ela vai queimar. Então, a parte orgânica ajuda ali na geração de gás para aquecer a água
para poder ajudar a caldeira a gerar vapor, e a parte inorgânica, né, que é os químicos, a caldeira funde e vira o licor verde, que vai misturar com a cal verde e vira o licor branco, que volta novamente lá para o processo de produção de celulose. Então, a gente fala que é um circuito fechado, né, o ciclo de recuperação química. O ciclo de produção de celulose acaba sendo um circuito fechado para os químicos, tá? Então aqui até mostra, né, uma foto aqui do ciclo de recuperação química, né? Normalmente você encontra aí na internet essa foto aqui mostrando, né, que é um circuito fechado, tá? Então o objetivo, de uma forma geral, do ciclo de recuperação química é regenerar os produtos químicos que a gente utilizou no processo de produção de celulose e, é claro, né, como eu disse, né, aproveitar a parte orgânica que vem nesse licor para a gente poder gerar vapor, né? E hoje está aí as fábricas de celulose, além de produzir a celulose, né, que a gente usa aí no dia a dia, também gera energia aí, né, para seu próprio consumo, e também as fábricas hoje têm exportado muita energia. Então, as fábricas de celulose hoje têm como segundo produto, né, a venda de energia elétrica aí para o mercado aí, tá? Então, isso é interessante porque no Brasil a gente tem muito hidroelétrica. Então, nesses momentos aí, como você tem várias fábricas de celulose hoje no Brasil, tem contribuído bastante aí na matriz energética aí do nosso país, tá? E para fechar, né, assim, de uma forma geral, tá? Isso aqui é o ciclo de recuperação química. A gente também está elaborando um treinamento para poder explicar mais fundo, né, tá? Como é o ciclo de recuperação química. E é claro, né, o ciclo de recuperação química envolve a evaporação, né, que vai concentrar o licor, a caldeira de recuperação. Nós temos a preparação do licor branco e verde, né? Então a calcificação recebe licor verde, transforma em branco, manda para o digestor novamente, e dentro do processo de calcificação é gerado um resíduo, vamos dizer assim, né? Que seria a lama de cal, onde a gente converte em cal novamente, né? Então perceba que além do ciclo fechado, eu vou voltar aqui um slide. Além do ciclo fechado principal, a gente está vendo aqui, a gente tem um outro ciclo fechado aqui, que é na calcificação, né, ou calcinação. Então, a gente recupera aí o carbonato de cálcio, né, e transforma ele novamente em óxido de cálcio, que é a cal que a gente usa para misturar com o licor verde, tá? Então, de uma forma geral, esse capítulo a gente encerra falando do ciclo de recuperação química. E aí a gente vai começar agora no próximo capítulo falando sobre o objetivo de uma planta de evaporação.